ou casamento e divórcio. São temas que a gente vai falar, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu em 2000 anos com esse fato e vamos usar duas coisas. O Evangelho de Jesus, capítulo 22, e vamos usar o texto do livro Ilumina-te, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nós temos uma citação de Mateus, e ele vai dizer o seguinte: não separeis o que Deus uniu. O que vem a ser para Jesus isso daí? Naquela época, os hebreus chegaram até Jesus para questioná-lo sobre o casamento. E perguntaram a ele se era permitido ao homem separar-se de sua mulher e colocá-la do lado. Jesus respondeu o seguinte: nós vamos usar duas coisas para explicar a palavra de Jesus. Jesus disse o seguinte: a separação não é possível dentro das leis divinas. A separação nas leis divinas, ela inicia e termina junto. Essas não são as palavras do Evangelho, são as colocações que eu estou fazendo aqui para vocês. E aí, o que aconteceu? Jesus disse assim: a separação foi permitida por Moisés, já naquela época, porque ele dizia que os homens tinham um coração duro. Então, que só Moisés permitiu a separação porque os homens exigiam a lei dos homens. E o que era a lei dos homens? A lei dos homens era a relação carnal, era a relação material, e não a lei divina, que era a lei do amor. Por isso ele disse: mas já houve tempo em que isso não acontecia. A separação não acontecia porque todos os homens tinham a relação afetiva de fato, seguiam a lei do amor. Então, com a evolução do tempo, é que o homem foi criando regras para ele mesmo, que são as leis humanas. A gente coloca aqui as leis humanas e leis naturais. Para Deus, nada é imutável. As leis divinas não mudam nunca. O que mudam são as leis do homem. São as leis que nós estabelecemos quando a gente vai evoluindo. Então, o divórcio já foi uma lei estabelecida pelo homem. Ele não foi uma relação que foi permitida divinamente. Ela não foi criada, o divórcio não foi criado com a lei divina. Como é que mudam as leis humanas? A gente vê muita coisa mudar. Nós que temos aí, aqui nós estamos num grupo mais ou menos assim de 14 até 80. Quantas leis mudaram nesse período da nossa vida?
A própria lei do divórcio, a própria lei da separação, a própria lei eleitoral, a lei do imposto de renda, todas essas são leis feitas pelos homens. E como é que surgem essas leis? Essas leis surgem do desenvolvimento da sociedade, da relação entre os homens, entre as pessoas. E elas mudam de acordo com o tempo, com os lugares. Por exemplo, vamos colocar assim, o casamento no Brasil, ele não é igual a nenhum outro local do mundo. Ele não é igual ao casamento na França, ele não é igual ao casamento na Argentina, ele não é igual ao casamento na China. Porque elas têm relações diferentes. Em alguns, aceita-se apenas o casamento no religioso. No outro, tem que ser no civil e no religioso. No outro, nenhum dos dois. Vai na prefeitura, assina um contrato, vai embora. Então, são diferentes em cada lugar do mundo. Então, são as relações humanas. São as relações, as leis que são feitas pelos homens, através do progresso, vão mudando as coisas. Então, antes era feito o casamento de acordo com a propriedade, onde se estabelecia o rei, se estabelecia o dono. Ele é que ditava as regras. Hoje já vai mudando isso daí. As leis naturais não mudam em lugar nenhum. Por exemplo, a lei do amor não muda em lugar nenhum do mundo. O amor é o amor em qualquer lugar. Num pedaço pequeno, num pedaço maior, numa população grande, num país, a lei do amor é a mesma. Ela não é diferente. A lei da reprodução não é diferente no mundo todo. Ela não é diferente entre os animais, ela não é diferente entre as criaturas do mundo. Ela é igual em todas as criaturas do mundo, para qualquer criatura do mundo. E quando Jesus respondeu a pergunta lá para os hebreus, ele quis o quê? Ele disse o seguinte: Deus quis que os seres humanos se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma. Por quê? Porque ele considerava, Deus que estabeleceu a lei do amor, considerava que o relacionamento entre duas pessoas que queriam se unir, deveriam se dar não só pela lei da carne, a lei da reprodução, mas também pela lei do amor. Por quê? Porque se estabelecia, no tempo anterior, a gente tinha o quê? Qualquer criatura, ela só vive se viver em conjunto. Não vive isolado. Vou falar animal, o homem, não consegue viver sozinho. E o que acontece no relacionamento macho e fêmea? Se estabelece um tipo de relacionamento, um tipo de atração que é desenvolvido pela libido e que se garante a permanência da espécie. Então, o que acontecia? Como é o reino animal? De repente, a gente vê essas relações da natureza aí na televisão. Você vê que o leão, ele tem 10 leoas. E quando algum outro leão chega, brigam.
não é isso? Estabelece um clima de selvageria. A gente, na relação homem, era assim também, né? Um senhor era dono de muitas senhoras. E essa relação, ela foi evoluindo, até que o homem já foi se civilizando, foi se adaptando, e isso foi se transformando numa relação única, na relação que a gente chama de relação monogâmica. Quer dizer, cada marido teria uma esposa. E essa relação, ela foi determinando a sociedade. Agora, nem sempre, e nós vamos voltar para agora, a lei de amor nem sempre é levada em conta. E o que se encontra é o quê? É a satisfação do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência. E quando acontece uma relação afetiva nessa forma da prepotência, da vaidade, do orgulho, acontece isso que a gente colocou. O que se uniu à força separa por si mesmo. Veja bem a relação afetiva que a gente quer passar é essa daí. Se não tiver amor, se não tiver uma construção sólida na relação afetiva, amorosa, não precisa ter divórcio. Porque já está separado. Às vezes, existe a convivência obrigatória, vamos chamar obrigatória. Você convive, mas não é uma relação legal, uma relação. E aí, o próprio Jesus entendia, naquela época, na resposta, que era mais humano, mais caridoso, mais moral, restituir a liberdade de dois seres que se agridem, que não se respeitam, que possuem uniões irregulares e não podem viver juntos. Então, é mais humano isso daí, é mais moral separar do que viver, que a gente chamava de escândalo. Tá? Então está aí, o divórcio é uma lei humana, que tem o objetivo de separar legalmente o que de fato já está separado. Por isso que não contraria a lei de Deus. O divórcio não contraria a lei de Deus, porque a relação não foi criada na lei do amor. Ela deixa de existir. Quisera que quando as pessoas que fazem as leis levassem primeiro em conta a lei do amor e que as outras leis que fossem feitas fossem, a gente chama de corolário, né? Fossem pedaços da lei do amor, mas que a lei do amor tivesse sempre presente. Bom, então aqui agora começa a nossa história moderna, hein? O homem é um ser que nasceu para viver em grupo. E a partir daí, inevitavelmente, ele não vai ficar sozinho. Ele sempre vai procurar formar grupos, não iguais, mas de relacionamentos. Ok? Por quê? Porque se você se isolar, você está cometendo com você mesmo uma agressão.
que a gente chama isso de agressivo? É uma agressão. Porque você não participa. E a evolução do homem, a evolução do nosso espírito, só se dá na minha relação com você, com você, com você, quando a gente estabelece relações e discute essas relações e convive nessas relações. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que se afastam da sociedade, vai lá e se isolam. Isso tinha muito na Idade Média. Você tinha conventos de padres, de freiras, que se isolavam do resto do mundo. E aí? Para quê? Para quem servia aquilo, a não ser para ele mesmo? Ou para ela mesma? Não convivia com o mundo. Quer dizer, se afastava do mundo. E o mundo só existe se houver relação humana. Não houver, para quê? Ficar lendo o tempo todo? Para quê que vai servir o aprendizado daquela leitura? É egoístico, né? A pessoa vai aprender para ela, mas não vai distribuir para ninguém. Então, a gente chama que isso daí é fugir da realidade. Aí, ó. E a proposta do mundo, a proposta que Jesus fez ao mundo, quando ele aqui esteve há 2000 anos, foi essa daí. É o amor como um salto evolutivo. Foi essa a proposta. Qual foi o principal mandamento da lei de Jesus? Como ele dizia, ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, é sempre o amor ao próximo. Então, o sentido, o salto emocional para o amor de Deus está no amar ao próximo. Então, as criaturas necessitam de relacionamentos afetivos, mesmo nos reinos iniciais da evolução. Eu coloquei um favo de mel ali, as abelhas, de que elas se relacionam o tempo todo. Para construir aquilo que elas fazem, para elaborar o mel, existe uma relação de sinais, de respeito, de afetividade, para construir tudo o que elas constroem. O homem foi se disciplinando e se disciplinou sexualmente. A disciplina sexual é um elemento significativo do processo de equilíbrio comportamental e espiritual do ser humano. Que antes você tinha o relacionamento, vamos falar assim, animal. Eu falo que nós nos tornamos humanos a partir de uma determinada lei dos homens, que foi o quê? A proibição do incesto, que era a relação sexual entre pai e filha. Quando isso foi proibido, nós deixamos de ser animal. Porque isso não é proibido para o animal. No reino animal é normal. Agora, para a gente virar humano, a gente passou a ser humano a partir da proibição do incesto. Isso é uma lei moral. E aí, a partir daí, a família passou a ser o elemento indispensável no fator de socialização. Foram as trocas familiares, as trocas de, vamos falar até assim, de casamento entre as famílias,
foi unindo as famílias, foi mesclando e fazendo a miscigenação, a socialização das famílias. Então, a disciplina sexual foi um elemento significativo nesse processo de equilíbrio comportamental do homem. Isso aí. A união sexual consistia numa das razões fundamentais para o bem-estar dos grupamentos sociais. Embora o ser humano ainda tinha a sua mente aselvajada e tinha a predominância dos caprichos masculinos e a culpa que foi imposta à mulher, vamos falar assim, quando Eva levou Adão a comer a maçã no paraíso, ela ficou sendo desprezada por levar Adão a perder o paraíso. Isso é um mito da história. Okay? E a mulher sempre sofreu esse processo. Até que um dia, o desenvolvimento social, psicológico e tal, trouxe à mulher a condição de igualdade na sociedade. Ela tem, hoje, a mesma condição que o homem no processo educativo da formação da família, no processo de educação dos filhos, no processo de participação do lar. Então, aí a história foi se desenvolvendo. O que a gente tem que ressaltar é assim, quando a gente tem muita liberdade, a gente acaba cometendo excessos. E a mulher, quando descobriu que ela era livre e que ela era igual, ela se permitiu também alguns desvios de conduta que você não tinha antes. Então, a gente precisa considerar isso daí também. Sim? Então, os relacionamentos afetivos têm alta significação nos processos de crescimento do ser humano, aquele que busca a fraternidade universal por impositivo do processo infinito ao qual a gente se encontra submetido. As uniões entre homem e mulher, algumas, a gente fala muito, tem até uma musiquinha da Lívia, que chama Almas Gêmeas. A gente fala que está sempre procurando a alma gêmea. A alma gêmea é um negócio muito sério. A minha colocação é que essa história de alma gêmea não existe, não. Existem algumas uniões que são programadas lá do outro lado do mundo, porque o casal vem para trabalhar pelo desenvolvimento da humanidade. Então, eu só vou dar um exemplo assim. Pierre e Madame Curie foi um casal que veio para desenvolver a ciência da radiologia. E eles foram juntos, eles cresceram juntos e desenvolveram junto o mesmo trabalho em favor da humanidade. Agora, a história de falar que você é minha alma gêmea, não. Você vai ser a minha alma gêmea se eu e você, na nossa relação afetiva, mantivermos o respeito ao que você é
você respeitar o que eu sou, você respeitar aonde eu trabalho, eu respeitar onde você trabalha, e haver entre nós uma relação de crescimento dos dois, não de um só. Não, a gente não alcança o objetivo maior, que é de trabalhar. Quem tem filho, não é a mulher sozinha que vai trabalhar o filho. É o homem e a mulher que vão trabalhar o filho para que ele desenvolva e cresça. Então, o nosso relacionamento afetivo tem que ser de troca permanente. Sempre, sempre. Para que aí nós vamos ter até almas iguais. Mas gêmeas a gente não vai ter, não. Ok? Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Primeiro, eu não sou dono de você, você não é dona de mim. Nós, cada um, fomos criados seres individuais e únicos. Cada um é um. Então, quando a gente junta o que Jesus disse lá atrás, foi o seguinte: eu quero não só a união da carne, mas a união da alma. Aí é o verdadeiro casamento. Então, essas uniões programadas são nesse sentido. Muito bom. Eu coloquei um pessoal de mais idade. A gente fala que quem é de mais idade tem mais, é mais assentado, tem um relacionamento, um comportamento mais calmo, Porque a gente vai perceber o seguinte: parceria, nas maioria das vezes, resultam de interesses imediatistas, de sensações de prazer, de necessidades biológicas e emocionais, sem compromisso de responsabilidade. Quer dizer, quando a gente falou da mudança da lei no tempo, a questão de 1 ano atrás, para você fazer uma separação, que a gente chamava de separação judicial, você tinha que contratar um advogado, a outra parte contratar um advogado, discutir as questões, ir perante ao juiz, etc., etc. Demorava, às vezes, 4, 5 anos, dependendo do que fosse o patrimônio, etc. Hoje, como é que é uma separação? Como é a separação hoje? Vai no cartório direto, você e a outra parte, tenta lá no cartório, o cartorário registra a separação, está ok? Está, estão separados, até logo, cada um vai para o seu canto. Vê bem, são as evoluções das leis humanas. Tá? Então, as parcerias hoje, quem aqui tem mais de 30 anos de casado? As parcerias hoje, elas são mais rápidas. É isso que a gente colocou. Por quê? Porque o relacionamento não é um relacionamento maduro. E aí, por isso que eu coloquei a pessoa mais velha, não é que a pessoa precisa ser velha, não. É maduro de alma, maduro de espírito, maduro de relacionamento, maduro adulto de cultura. Então, é essa. E aí é sempre assim, ó. Casou, faz. Não, tem 2, 3 filhos, mesmo assim, separa até logo, cada um vai cuidar de um, ou então deixa para o avô, para a avó, para a mãe, tá? Cuidar. E sai por aí. Ok? Eu disse assim, não é que isso seja obrigado a permanecer junto, mas foi antes. Então, o casamento que não é casado,
né? Não precisa continuar. Cada um forma a sua vida. Agora, as consequências vão existir sempre. Então tá aí. O amor predomina em busca do parceiro. A nossa parceria tem que ser de ordem espiritual. Os valores éticos, morais, intelectuais até, ajudam a superar as dificuldades. E é isso, quando a gente consegue superar as dificuldades, é que o nosso relacionamento cresce. Toda vez que a gente supera uma dificuldade, a gente cresce. E é isso que eleva a nossa alma. É isso que aperfeiçoa a nossa relação afetiva. Então, esse é o paradigma de sustentação do grupamento social. Então tá aí. O afeto vincula as criaturas umas às outras, permitindo também o intercâmbio de hormônios psíquicos realmente responsáveis pela harmonia e saúde integral de todos os seres humanos. Só para a gente fechar. E aí é a nossa responsabilidade. O uso que você fizer da tua afetividade construirá o teu futuro de bênção ou de solidão. O uso que você fizer da sua afetividade construirá o teu futuro de bênçãos ou de solidão, mesmo que acompanhado. Você vai ficar sozinho, mesmo que acompanhado. Você vai viver a sua vida sozinho, mesmo que acompanhado. Por quê? A gente vive num tormentoso vazio existencial nessa sociedade. Então, o que a gente tem que pensar é o que eu vou fazer daquilo que eu sou e posso dar. O que eu tenho de amor para dar? E como é que eu vou distribuir esse amor? Então, essa é a proposta. Essa é uma passagem pelos 2000 anos de casamento e divórcio. Só a relação afetiva que se traduz na lei do amor é que constrói. Ok. Deus esteja com todos vocês.